Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje meu convidado é o Paulo Rodrigues. O Paulo é corretor de seguros e empresário. Paulo, fala pra gente, como foi o início da sua carreira, como começou toda essa história profissional? Fala um pouquinho da sua empresa também pra gente. Vamos lá. Muito bom estar aqui com você hoje, falar um pouquinho da nossa profissão, que é tão importante, né, pro segmento aí no Brasil, bem como os empresários e também a pessoa física, o profissional liberal. Mas falando um pouquinho de como começou tudo isso, de onde veio a ideia de trabalhar com seguros, né? Antes de ser corretor de seguros, eu era piloto de avião. Verdade. Verdade. Eu sempre sonhei em ser piloto de avião. Aham. Desde moleque, desde pequeno, sempre sonhava em trabalhar nessa área. Consegui, né, com muito esforço, a carreira de piloto de avião no Brasil, além de com tantas dificuldades, também não é tão bem valorizada no mercado, né? Mas é uma carreira muito sonhada por muitos. E existem vários vieses dentro da carreira de piloto de avião, tanto para a área da aviação profissional, no sentido de pilotar os grandes aviões de companhias aéreas, que é o piloto de linha aérea, ou táxi aéreo, ou então para a área militar, né? Mas depois que eu consegui, eu já estava com a minha esposa, estamos há 15 anos casados, e eu percebi que não era aquilo que eu devia fazer. Eu percebi que eu tinha que estar junto da família. Então eu queria ter filhos, queria aumentar a minha família e eu queria estar por perto. Então pilotar me traria a realização profissional, mas não me traria a realização pessoal de estar próximo à família. Diante disso, eu tive que tomar uma decisão. Então eu fui fazer uma faculdade de administração. Até então eu tinha feito todos os cursos voltados para a área da aviação. Então eu fiz administração, me especializei em finanças, que é uma área que eu sempre gostei também. Fui direcionando para a área de investimentos. Depois da pós-graduação em finanças e certificações como Ambima, CPA 20, a gente direcionou para a Ancord, que é assessor de investimentos. Durante esse processo, eu conheci a seguradora Mag Seguros, que é uma seguradora que está no mercado desde 1835. 1835? É bastante tempo, hein? A gente vai completar 190 anos agora em janeiro. É muito tempo. Exatamente. E a Mag Seguros, ela tem um processo de formar profissionais da área do seguro de vida. Foi onde eu comecei a pensar sobre o seguro de vida e comecei a entender esse mercado. Quando nasceu a Magnata, que é a minha empresa, Magnata Seguros, tá? Aí tirei a certificação, SUSEP, especialista em vida, e também me especializei em sucessão patrimonial empresarial pela OAB. É um curso que é direcionado para não advogados. Então, com esse curso, com essa especialização, a gente tem um conhecimento mais amplo sobre como utilizar a ferramenta do seguro para auxiliar as famílias no processo de inventário e aos empresários também na sucessão dessa empresa. Porque, um exemplo, se eu e você somos sócios de uma empresa e eu venho a falecer, automaticamente essa empresa entra num processo de inventário, ela vai travar os bens, tanto os bens físicos como a conta corrente, o direcionamento do recurso dessa empresa vai ficar travado. Então, se você tem folha de pagamento, fornecedores para pagar, você tem que liberar o processo de inventário e um seguro de vida voltado para a empresa vai auxiliar esse processo. Tá? Pensando ainda na sucessão empresarial, se eu e você, né, nesse mesmo exemplo, eu faleci, você automaticamente tem que liquidar essas cotas para minha família. A minha esposa é minha herdeira, minha filha é minha herdeira, elas têm direito ao recurso que eu tinha das cotas dessa empresa. Claro. Mas qual o valor para ser pago para essa família? Preciso ter um valuation dessa empresa, saber qual que é o valor de mercado, entender qual que é o valor comercial dessa empresa. Porque uma vez que você tem um contrato social e nele tem lá a empresa avaliada em 10 mil, 20 mil, 50 mil, que você investiu para abrir esse negócio, não é o valor real que essa empresa vale. Não é? E aí você pode ir para um outro pilar, levando em consideração os bens, Claro. bens físicos, né? Máquinas, prédio, carros, avião, enfim, dependendo do porte da empresa, tem aqueles bens a serem inventariados. Então pode ser levado em consideração isso. Mas é um terceiro pilar, que é o valuation comercial, levado em consideração o valor da marca, levado em consideração o faturamento, o fluxo de caixa, DRE, tudo mais.
Então, é muito importante que essa empresa tenha esse valuation e, atrelado a isso, um acordo de sócios para que, se, nesse mesmo exemplo, eu faleci, automaticamente, nosso interesse era que a empresa ficasse nas nossas mãos. Então, esse acordo de sócios dá o apoio jurídico ao empresário que ficou vivo. Perfeito. E pensando no que você está falando, né, e trazendo essa trajetória, isso é bem interessante, porque você começou lá como seguindo um sonho, né? Foi ser piloto, foi lá, provou do seu sonho e realizou ele, ao mesmo tempo que você queria algo mais, que era a sua família, né? E esse aspecto, antes de falar de toda a questão relacionada à sua profissão atual, né? Nessa relação entre trabalho e a vida pessoal, né? Porque a gente trabalha por quê? Para quem? É só para a gente suprir as nossas questões físicas? Não, existe uma família, né, por trás disso, algo mais, né? Alguém que a gente quer, ou que a gente já tem, ou que a gente quer construir, né? Depois eu vou fazer uma relação com o seguro com relação a isso, mas esse agente motivador é que nos mobiliza, né? E faz a gente criar os nossos planos e alterar a rota dos nossos sonhos. Eu acho que parte do trajeto profissional é a gente buscar, né, as metas do que a gente quer realizar, mas também entender que é possível mudar essa rota. Eu acho isso muito interessante. O gancho que eu quero trazer para o seguro é, agora que você mudou a sua rota, agora que você achou um atributo de valor que supera o anterior, né, antes era o seu sonho pessoal, Sim. com base na sua figura, agora existe um sonho em conjunto, você, sua esposa, Sim. filha. Filha. Então, o sonho mudou, o tamanho do sonho aumentou, os partícipes do sonho aumentou. E agora, como proteger essas pessoas, como pensar em continuar a subsistência dessa família se por acaso você vier a faltar. Eu acho que o seguro fala disso também, né? A sua profissão hoje, a sua empresa, o seu negócio fala sobre isso. Exatamente. E a parte que eu estou fazendo é porque você traz essa relação de família e negócio, né? E como você alterou a sua rota profissional para esse sentido que não é fácil, né? Buscar um equilíbrio dentro dessa vida profissional. Hoje você se considera, no ponto de vista entre essas relações de trabalho e família, existe um equilíbrio nisso para você hoje? Isso é extremamente importante, né? O equilíbrio entre os pratos que a gente tem que equilibrar na nossa vida, né? Eu, além de ser empresário, corretor de seguros, também faço parte do Rotary, sou presidente de Rotary hoje atualmente. Esse ano, rotário até o final do junho do ano que vem, estarei como presidente. Faz 2 anos que faço parte do Rotary. Também tenho outras atribuições, faço parte de outros grupos de negócio. Então, equilibrar esses pratos é realmente desafiador. No entanto, eu digo que a gente tem que dar valor ao que mais importa para nós. Perfeito. E o primeiro mais importante para a gente aqui nessa terra, para mim, é a família. Sim. Então, se eu não tiver com o equilíbrio em casa, com o relacionamento com filhos, a minha filha quer muito a minha atenção, né? Uhum. Ela tem 8 anos. Então, se eu não tiver disponível para atendê-la, isso vai ser ruim no crescimento dela. O nome dela? Lívia. Lívia. Atrelado a isso, vem o propósito da Magnata. Justamente pensando no contexto familiar. Perfeito. É que eu pensei em me especializar nessa área, porque é um déficit no Brasil. Sim. A cultura do brasileiro não permite que ele tenha interesse em buscar o seguro por si só. A gente tem que criar nele, desmistificar o seguro, ensinar a pensar sobre as ferramentas que o seguro pode proporcionar para ele. Perfeito. E atrelado a isso, o porquê da Magnata, a minha empresa, se chama Magnata. Por quê? Por quê? Desde 1500, quando o Brasil foi colonizado, na Europa existiam os grandes magnatas, que no conceito do próprio nome já diz, é uma pessoa com poder, com grandes poderes aquisitivos, uma pessoa com influência. Então, esses magnatas da Europa já detinham um grande poder aquisitivo e era cultural passar o negócio da família de pai para filho. Então, atualmente eu tenho um exemplo vivendo nessa época, eu tenho uma plantação de café. Okay. Que veio do meu avô, passou para o meu pai, que hoje está na minha geração. Qual que era a grande responsabilidade, o grande compromisso desse pai de família?
E a preocupação dele era transformar o seu filho num novo empresário, para que quando ele não estivesse aqui mais, o filho tocasse os negócios. E, infelizmente, na época, a expectativa de vida era bem menor. Sim. Então, preocupado com isso, atrelado a essa preocupação, ele ensinava o seu filho mais velho a lidar com as finanças e cuidar da família, porque ele pensava ser o novo pai. Claro. A mulher não podia trabalhar, infelizmente, naquela época ela não podia sair para um trabalho. Então, esse filho assumia a responsabilidade paterna da família. Ele era o novo gerador de renda. Então, esse pai ensinava essa cultura para ele. A sucessão patrimonial e empresarial já era uma cultura. Perfeito. Ainda muito a aprender sobre o processo sucessório, né? Esses instrumentos jurídicos e seguros e tudo mais que existem hoje, ainda não existia na época. Mas já era uma preocupação. E aí me diz uma coisa, que empresa hoje está preocupada com a sucessão? Que empresa hoje nasce já com um planejamento estratégico voltado para as vendas, marketing, divulgação da marca, registro de marca, tudo mais, e atrelado a isso um processo sucessório? Bom, está crescendo uma empresa aqui, criei um negócio legal, mas ela vai passar de geração para geração? O número das empresas que estão da terceira, quarta, quinta geração perante todos os outros números de empresas total no Brasil é muito pequeno. Entendi. Então, a sucessão ainda precisa romper uma barreira e as pessoas precisam aprender a falar sobre esse assunto e buscar esse assunto. E esse é um tema interessante, né? Um tema que ele está atrelado à capacidade do empresário olhar para o futuro, né? E falar de um tema que é ruim, que é a morte, não é? Só que ele é real. Ele é real. E ao mesmo tempo que, à medida que você avança na sua vida, você vai chegando, você vai se aproximando dessa realidade. Mas, na realidade, todo dia a gente está próximo a ela, a gente sem saber. Se a gente vai pro trânsito, mas eu sou um bom motorista. Mas pode vir alguém que está bêbado ali, um assalto e tudo mais. E o tema de conversar sobre dores futuras, né, é um tema que as pessoas preferem se apartar disso e deixar depois que os vivos resolvam o problema, né? Só que para aquele empresário que é estratégico, que não está preocupado só com o próprio bem-estar, mas também em como a sua empresa ela vai continuar promovendo aquela cultura de bem-estar que foi construída como fundador, né? E não participar, inclusive, de uma derrocada da própria fama que criou, né? Porque, ele foi e deixou problemas para as pessoas. Isso acontece. Sim. A gente ouve falar disso muitas vezes. Muitas vezes. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai fazer uma visita para um empresário para falar sobre sucessão, eu percebo que a preocupação dele é com a morte dos outros. Parece que eu nunca vou morrer, mas que os que estão próximos a mim, sim. Vou dar um exemplo. Eu vou para uma empresa fazer um seguro de vida em grupo, onde a gente vai atender a uma indenização no caso de um acidente de trabalho, por exemplo, dos funcionários. Sim. Tá? Então, o empresário ele se preocupa em ter uma apólice de seguros que cubra acidentes ou até mesmo a morte de um funcionário, pensando na questão jurídica, pensando em respaldo para a família dos funcionários que estão ali. Mas quando você vai tratar sobre a previsão de morte dele e sobre os riscos financeiros que a família dele vai ter nesse processo, ele trava. Ele não consegue seguir com o assunto, ele não quer falar sobre o assunto. Eu não sei se não falar sobre o assunto aumenta a expectativa de vida. A impressão que dá é essa. Não falar sobre aumenta o prazo de vida que eu tenho, mas a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu não sei se talvez seja uma questão cultural. Um tema interessante para falar sobre profissão, né? Porque inclusive uma das últimas entrevistas que eu fiz aqui mesmo em Rio Preto, a gente falou sobre divórcio. Ninguém casa esperando, né, separar, né? E a gente vive a vida toda mirando o futuro. Ninguém vive na espreita do próprio velório, né? Ou dos entes queridos. Mas é uma realidade que eu acho que é importante a gente falar sobre ela, né? E vamos até amenizar, então, já que vamos amenizar um pouco, vamos falar de risco de acidente. Sim. É que isso acontece com o trabalhador o tempo todo, o empresário é um trabalhador, está trabalhando. Sim. Então, como que ele se respalda disso também? Principalmente o profissional autônomo, né, que aí entra o seguro profissional, entra essa série de seguros que cobrem essa ausência imediata, acidental do profissional. Isso para você que está... que essa câmera aqui, para você que está aqui olhando para a gente, ouvindo a gente,
que serão os profissionais do futuro, eu acho importantíssimo você saber sobre isso, que o seguro profissional é uma ferramenta do próprio profissional, do trabalhador, né? Porque o dentista, né, o médico, o advogado, ou aquele profissional que está ali, o manutentor, o eletricista, né, que vive do próprio trabalho dia após dia, que não tem uma segurança, né, ele precisa pensar que, em algum momento, ele vai estar indisponível para executar a própria função. Quando isso acontecer, como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai dar manutenção na própria família? É sobre isso que se trata o seu trabalho também, né? Exatamente. Quando a gente fala em morte, que é uma certeza, muitos não querem falar. Tudo bem, vamos começar aos poucos a aculturar esses brasileiros, né? Vamos falar sobre os seguros que dão cobertura em vida. Existe uma infinidade de seguros de vida que dão cobertura em vida, como cobertura para doenças graves, cobertura para acidentes, invalidez por acidente, invalidez por doença. Mas tem essa particularidade do seguro que dá proteção da renda para o profissional que precisa todos os dias construir a sua receita mensal. O dentista, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, enfim. Fiz uma palestra recente para corretores de imóveis, que também constrói sua renda todos os meses vendendo. Sim. Se ele não estiver ali vendendo à frente do trabalho, quem vai fazer por ele? Às vezes a gente tem o preconceito de achar que eu não preciso de nada, eu já estou amparado, porque às vezes a pessoa tem um certo patrimônio, já construiu alguma coisa, tem um valor investido, tem um valor legal, mas qual é o dinheiro que é infinito? Qual dinheiro? A gente pode falar desde um profissional que tem uma renda mensal de 2 salários mínimos, até um profissional que ganha 200, 300, 400 mil por mês, que é o caso de alguns clientes que a gente tem, todos precisam do seguro de proteção da renda. Cada um com a sua particularidade, com a sua proporção. Claro. Então, temos desde profissional na área da limpeza até a área da saúde que precisam desse seguro de proteção da renda. Cada um na sua proporção em relação ao capital segurado. Claro. Vou dar um exemplo na área médica. Certa feita, fui atender uma cliente por indicação, uma médica. A renda dela estava ultrapassada em 100 mil e ela é cirurgiã. E aí, eu cheguei até ela, ela disse, Paulo, você devia ter chegado há uns 3 meses atrás. Ela estava com o braço enfaixado e a mão imobilizada. E ela é cirurgia plástica. Então, a maior parte da renda dela vinha da cirurgia. Não era das consultas, e sim do procedimento cirúrgico. Ela teve uma queda no banheiro, não foi um acidente de carro, não foi um acidente aeronáutico, não foi um acidente de grandes proporções. Ela escorregou no banheiro, caiu e quebrou o metacarpiano em 3 partes. Teve que fazer cirurgia e imobilizou a mão. Então fazia 45 dias que ela tinha feito a cirurgia. E ela ia ficar mais uns 40 dias sem poder trabalhar. Então ela falou, olha o impacto financeiro na minha família. Ainda assim teve que continuar trabalhando. Então, não é o tanto de grana que você tem, o tanto de grana que você já construiu de patrimônio, mas é o tanto de grana que você coloca para dentro todos os meses. Sim. E se você não coloca, você vai dissipando o seu patrimônio já adquirido. É verdade. Né? Então, por isso que é importante a gente pensar no seguro de proteção da renda para os profissionais liberais. E olha que interessante que você falou, né? A frase que ela recebeu você deveria ter vindo uns 3 meses antes. Na realidade, era ela que deveria ter se preocupado, procurado antes, como parte de uma cultura do próprio negócio. Né? E eu vejo que a dificuldade, eu falo por mim mesmo, né? Quando a gente está dentro de um problema, é mais difícil a gente enxergá-lo. Então a gente tem que olhar de fora. Se a gente não consegue enxergar de fora, também é um salto, não é fácil de dar esse salto, a gente tem que se conectar com pessoas. Então um grupo de negócios é para isso, para você entender um pouco da ótica do outro, conversar com os profissionais como você, para tentar entender o que é que a gente não está vendo, o que está faltando que eu possa agregar, né? Porque por mais que você, inclusive, tenha um patrimônio, se você viva com 5, com 50, com 100 mil reais, a sua qualidade de vida ou seus custos, vão melhorar assim, estão relacionados àquele rendimento. Sim. Então, se você, eu ganho 5 mil, eu tenho um carro popular, eu ganho 100 mil, eu tenho um carro do ano, top, e custa 100, sei lá, 300, 200 mil meu carro, e eu vou para viajar para a Europa 2 vezes por ano e não sei o quê.
Não, vai ter que reduzir todos esses custos. Exatamente. Todos esses planos. E o seu rol de amizade também tá naquela vibe, a família, A vida. tudo. É. E a gente tá pronto para cair 20, 30, às vezes 40% disso. Né? Às vezes mais até. Ninguém tá pronto. Não. Então, é um plano que a gente tem que pensar profissionalmente, sim. É um tema que tem tudo a ver com as profissões. Né? É isso quando a gente fala em situação temporária, né? Um seguro de proteção de renda é algo temporário para uma situação temporária. Essa médica, por exemplo, depois de 40 dias de fisioterapia, ela voltaria a trabalhar. Sim. Mas e se essa situação fosse permanente? É verdade. Então, manter o padrão de vida daqui até o final da minha vida. Perfeito. Né? Se preparar financeiramente diante de um processo, como eu cito sempre esse exemplo que aconteceu na minha família. O meu sogro teve uma inflamação no nervo óptico e perdeu a visão dos 2 olhos, já com quase 60 anos. Então, o quanto um seguro auxilia-o nesse processo? Perfeito. Porque quem espera perder a visão? Ninguém nem espera, nem quer, e é ruim se a gente ficar esperando isso. Claro. Eu falo sempre sobre seguros e às vezes eu até brinco, falo, lá vem o Paulo falar sobre morte, sobre invalidez. Não é isso. É falar sobre como nós podemos nos preparar se isso acontecer. Se não acontecer, lindo, ótimo, você teve o seguro e não usou. Maravilhoso. Agora, pior disso tudo é você não ter e precisar. Aí é complicado. Aí é complicado. Sensacional. E ao longo da sua carreira, Paulo, quais foram as habilidades que você teve que desenvolver para transitar de área, né? A gente falou sobre isso, para tomar essa decisão de mudança de rota e para hoje se relacionar com as pessoas, porque é diferente, eu acho, que pilotar um avião, né? De se relacionar e fazer negócio, né? Bem diferente. Então, e como você fez para transitar nisso tudo? Eu sempre gostei de vendas e sempre gostei de lidar com pessoas, de estar em eventos, de participar de rodadas de negócio. Então, um dos pilares que sempre direcionou e melhorou a mim como pessoa e como profissional foi fazer parte desses tipos de eventos, né? Então, se eu posso deixar uma dica aos ouvintes, participe de rede de negócio, participe de eventos, de rodadas de negócio, isso tudo faz com que você crie uma percepção diferente sobre o mercado, aprenda com muitas pessoas, porque a tua expertise é diferente da minha, todo mundo tem algo positivo a agregar na vida do outro, né? Então, eu acredito que, primeira coisa, a gente tem que ter humildade para recomeçar. Em todos os pontos da nossa vida, não existe qual ponto, seja lá embaixo ou lá em cima, a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar, reaprender e aprender com as pessoas que a gente convive. Então, o fato de gostar de vender, desde moleque, desde pequeno, isso me facilitou o processo. Sim. Agora, em relação a habilidades e a cursos, e eu sempre gostei muito de estudar também. E eu percebi que dentro do ramo de seguro existem algumas particularidades que nem todos sabem. Um exemplo, eu me especializei em seguros para atletas. Nem todo mundo atende atleta. Hoje a gente tem um case de sucesso que é o Novo Horizontino, um time de futebol na nossa região que está líder na Série B. Que bom, não é? Então, me especializei em seguros para atletas. Então, quando um jogador vem e faz uma cessão de direitos para outro time, existe um seguro específico, nem toda seguradora dá esse suporte, esse tipo de seguro, é uma pólice muito específica. Então, me especializei na Lei Pelé e todas as seguradoras que disponibilizam esse tipo de produto. Então, a gente tem que buscar no mercado ter um diferencial, não só no atendimento, que eu acho que isso já é o básico, você ter um diferencial, você agregar positivamente na vida das pessoas. E quando você vai para uma rodada de negócios, você vai para uma rede de relacionamento, você não tem que ir para buscar negócio, você tem que ir para entregar. Eu acho que em tudo na vida, primeiro você tem que se preocupar com o próximo, porque aí você ativa também o gatilho da reciprocidade. Quando você ajuda alguém, naturalmente essa pessoa vai querer te ajudar em algum momento. E eu acho que o negócio, quando você vai para uma rede de negócios, se você vai disposto a ajudar, você tem negócio, você tem retorno financeiro naturalmente, sem você se preocupar com isso. Agora, se você vai para pescar, só para buscar fechar negócio, isso não te traz consistência, você não permanece. Você pode ficar até um tempo ali e conseguir ganhar grana, mas você não vai consolidar ali. E isso me ajudou muito também a crescer no mercado. E aí você traz essa filosofia que é própria do BNI, né? É própria do BNI. O BNI, eu acho que assim, né? É umas redes de negócios com maior sucesso no mundo, né? Se não for a maior do mundo nesse sentido. Eu já fui do BNI, né? Eu já estou fazendo até um trânsito para voltar, na verdade. Bora lá.
que era um outro negócio, foi uns 3 anos atrás, e eu aprendi muito. E essa política, essa visão, né, essa forma de ver a questão do Giver's Gain, não é? Que é o slogan praticamente, né? Tem que estar disponível o tempo todo na ponta da língua, né? Do integrante do BNI. Primeiro vem o Givers, né? Primeiro você dá, né? Para as pessoas. Primeiro para as pessoas entenderem a sua disponibilidade para elas, porque eu acho que o relacionamento também está nisso, em construção de estar disponível para as outras pessoas, ouvir as outras pessoas, e aí você sim ter o que oferecer, né, em algum momento. E nesse sentido existe para mim uma das principais leis universais, que é a lei da semeadura, né? Tá na palavra de Deus, eu acredito 100%. Aquilo que você plantou, você tem direito de colher. Às vezes não por uma mão, né? Não diretamente por aquela pessoa para quem você ajudou, mas de alguém vem. De algum lugar vai vir. De algum lugar. E acontece no BNI. Acontece. O tempo todo. Sim. Né? Isso é interessante. E quando você traz essa questão das habilidades, né, que são importantes, e traz o network como algo, o relacionamento, né, como artífice, talvez, isso tudo, eu acho que é um ponto focal, um ponto importante para a gente compartilhar, porque faz parte da organização da própria reputação do profissional. Como ele se relaciona com as pessoas. Sim. E como ele mantém esse relacionamento, porque é só o longo prazo que faz cair as máscaras, não é? Só o longo prazo. E você planta, mas diferente de uma plantação de soja, de café, que você tem uma previsão de colheita, quando você planta no mundo dos negócios, pode ser que venha em 1 mês, em 1 ano, em 2 anos, em 3, mas se você continuar plantando, você vai colher. Agora, o que você está plantando é que faz a diferença. Exatamente. E aí, assim, até no Rotary, né, que é o dar de si antes de pensar em si, que é a filosofia do Rotary, é esse mesmo processo. Só que diferente do BNI, no Rotary a gente tem a atuação totalmente voltada a atividades sociais, para auxiliar a humanidade a nós termos um mundo melhor, pensando nos 7 enfoques do Rotary, né? Perfeito. E aí você traz um outro ganho, né? Legal. Essa temática hoje está sendo bem eclética, né, do ponto de vista. A gente falou de transição, está falando aqui de segurança profissional, e aí a gente caminha para essa questão social. O se dar, né? O dar-se ao outro antes de receber, ou nem pensando em receber, no caso das ações sociais, né? Acho que esse ganho, ele está relacionado a uma motivação, né? Porque a gente ajudar o outro faz bem para a gente. É comprovado cientificamente que a gente tem liberação de endorfina nesse processo. Então mantém a gente, não só a endorfina, né? Os hormônios da felicidade de forma geral. Mantém a gente motivado. Mantém a gente traz dificuldades, todo relacionamento tem dificuldade, todo ambiente que a gente se insere, que tem pessoas, tem suas dificuldades, mas tem os ganhos. E a gente, depende do nosso mindset, a nossa forma de pensar. Se são mais ganhos do que dores de cabeça, se são dores de cabeça, se são resolvíveis, são possíveis de serem solucionadas, então a gente não tem que se preocupar. Exato. E segue fazendo o nosso melhor. Porque eu acredito que o bem que nós fazemos é o nosso advogado em qualquer lugar que nós estivermos. Exato. E tudo que eu fizer de positivo para as pessoas vai retornar para mim em algum momento, de algum lugar, sem que eu espere que isso aconteça, ele acontece. Eu estava comentando recentemente que uma dificuldade que eu estou tendo é de ter esse relacionamento mais próximo da minha família, por todas as atribuições que me foram convidado, eu fui convidado a assumir e eu aceitei. Sim. Presidência de Rotary, secretário de tesoureiro do BNI, encerramos a gestão agora, já assumo como coordenador de educação. Então, as atribuições que eu fui convidado e que eu aceitei me tomam muito tempo. E um amigo me perguntou: Paulo, faz sentido você assumir tudo isso? Você tem a Magnata, você tem a Planos, que é uma outra empresa que eu tenho também, e você tem a família, você também se dedica a outras situações. Esse estresse todo, como é que você lida com isso? É difícil, realmente é difícil, mas hoje eu não preciso, por exemplo, como no início da minha carreira, buscar negócios, estar à frente de bater ali num cliente para fechar um negócio. Eu recebo indicações e referências de todos esses lugares que eu participo. Então, apesar de a gente ter uma equipe de vendas, eu não preciso me preocupar em ativamente buscar novos negócios, porque eu recebo já
indicações desses ambientes que eu estou. Então, de alguma forma, eu já estou recebendo. Perfeito. Mas não tem preço quando você vê um vídeo do Rotary, quando a gente recebe um vídeo de uma criança que disse o seguinte, por que está saindo água potável dali? A presidente do Rotary Internacional foi lá na África, na Etiópia, e ela colocou um filtro, a água suja saiu limpa, e essas crianças puderam tomar água limpa. Uhum. E aí essa criança virou para ela e falou, você é mágica? Por isso o lema do ano rotário, magia do Rotary. Uhum. Quando a gente vê uma criança dessa sendo impactada positivamente na educação, na saúde, no acesso a vacinas, infelizmente pessoas morrem ainda por falta de vacina e por falta de comida. O que eu estou fazendo nesse mundo que eu ainda estou permitindo ou aceitando ou entendendo que está tudo bem, que está ok, pessoas morrerem por fome? É verdade. Então, se eu não fizer algo pequeno que seja, porque às vezes a gente quer fazer algo muito grande e a gente não dá conta. Faça um pouquinho. Se todo mundo fizesse um pouquinho, isso aqui estava muito melhor. É verdade. Então, por meio do Rotary, eu consigo fazer um pouquinho e aí, junto da Fundação Rotary, a gente faz algo maior. Mais grandioso. Mais grandioso. E tem feito, né? O Rotary tem... Quem é que não conhece o Rotary e todas as contribuições que faz para a sociedade, né? Então, acho que é importante para os profissionais estarem ligados também a instituições filantrópicas, né? E doarem parte do seu tempo para um bem maior, assim, que faz parte disso tudo. Pô, muito legal. Acho que não me lembro de ter falado sobre isso antes, não me lembro. E Paulo, traz pra gente um caso que marcou a sua carreira. Já até citei aqui o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Eu vou falar 2, se você me permite. Claro, por favor. O Novo Horizontino foi um caso seguinte. Quando nós chegamos lá, tinha uma apólice já, mas alguns funcionários e alguns prestadores de serviços não estavam dentro dessa apólice, né? Então, quando eu cheguei, eu percebi que o corretor que atendia ao time tinha algumas particularidades que poderiam ser melhoradas. E talvez por não ter conhecimento de algumas seguradoras que ele poderia direcionar melhor a apólice de seguro de lá, não conseguiu suprir totalmente a necessidade que o time tinha, né? Uhum. E uma das situações que pode acontecer, quando você tem uma empresa, tem 100, 200, 300 funcionários, e aí você não faz a manutenção da saída e a entrada de novos funcionários nessa empresa dentro da apólice, o que acontece com esse funcionário que entrou para trabalhar na empresa e que o corretor não inseriu ele na apólice? Se ele vier a falecer ou tiver algum acidente, ele não está amparado por essa mesma apólice. A não ser que seja um capital global e esse funcionário estiver na GFIP e aí uma outra condição. Uhum. Mas no caso de vida em grupo, que é um seguro de vida para médias e grandes empresas, se esse profissional não estiver registrado lá, ele não está na apólice e a seguradora não paga o benefício. Então, quando nós chegamos no Horizontino, a gente conseguiu reduzir o custo que eles já tinham e inserir todos os prestadores de serviço nessa apólice. Só estavam os funcionários registrados, os prestadores de serviço não. Também, com a minha especialização em seguros de vida para atletas, a gente pôde atender eles numa outra demanda, que era o seguro de sucessão. Quando um jogador vem de um outro time jogar, né, no campeonato, ele tem um contrato e tem uma exigibilidade de seguros e a gente pôde atender eles nesse sentido. Aí falando de um caso, também lá no início, né, que foi quando falamos sobre a Covid, que ainda não estava no Brasil. Ok. Tinha um segurado que veio a falecer por conta do Covid. Até então, não iria pagar, nenhuma seguradora pagava por pandemias e epidemias, porque é uma lei da SUSEP, a seguradora não era obrigada a pagar por pandemias, epidemias, desastres naturais, guerras, mas esse segurado fez uma apólice muito antes da pandemia, tá? E aí, no momento da pandemia, ele teve o Covid e ele tinha outras comorbidades e acabou falecendo. Ok. Quando nós entramos com o sinistro, eu não tinha certeza se a seguradora ia pagar por conta dessa lei da SUSEP. Eu orientei a cliente, a esposa dele, que também é minha segurada. Falei, olha, a gente vai tentar o processo. Nós vamos fazer o possível, o melhor que nós pudermos para pagar essa apólice. Foi uma das primeiras apólices pagas na MAG Seguros por Covid. Desde então, a MAG Seguros foi a primeira a pagar por Covid. E desde então,
as seguradoras assumiram esse compromisso em pagar a apólice por Covid, né? E até no meu Instagram tem um depoimento dessa cliente, minha segurada, que fala sobre a importância do seguro no momento da perda de alguém que contribui financeiramente no lar. Ele tinha uma empresa onde ele sabia tocar essa empresa. Ela não. O que ela tinha que fazer quando ele faleceu? Ela tinha que fazer a rescisão desses funcionários, encerrar o CNPJ, pagar os impostos e voltar para a cidade que ela morava, que era no Nordeste, que a família toda estava lá. Ela estava aqui na região por conta da família do esposo. Então, para tudo isso, demanda o quê? Recursos financeiros. Exato. Né? E aí ela compartilhou comigo, Paulo, se eu não receber esse seguro, eu não sei o que vai ser da minha vida. Quando nós pagamos essa apólice, ela, para mim, foi assim, um motivo de muita alegria, porque nós nos emocionamos juntos. A gente, todos os dias, nós nos falávamos, desde o dia que ele entrou no hospital ainda vivo com o Covid, até o momento em que nós pagamos a apólice. Todo dia a gente conversava, vai dar certo, estou acompanhando, estamos cuidando do processo. Então, esse cuidado com o cliente, que todas as empresas deveriam ter. Esse cuidado com o cliente não é só você ter a vontade de vender algo, mas você se importar com ele, saber que ele saber que está sendo cuidado. Porque, cara, no momento da dor, de perder alguém que você ama, você já está muito sensibilizado com a perda de alguém que você ama. Sim. Você já vai sentir saudade, você vai sentir aquela dificuldade do luto, não tem o que falar. Você sofre. Inclusive, recentemente fiz uma palestra sobre as dores evitáveis e inevitáveis da morte. Perfeito. As dores inevitáveis é a saudade, é aquele amor que você sente pela pessoa que foi, que você desencontrou pela morte, mas as dores evitáveis são os custos desse processo. Sim. Então, esse foi um case positivo, a gente conseguiu fazer o pagamento da apólice, ela relata isso no Instagram e ela fala sobre o quanto foi importante para a carreira dela, porque ela direcionou esse recurso da forma positiva e hoje ela lida com isso e direcionou a vida dos filhos da melhor forma possível na educação também. É uma história muito interessante, muito, eu acredito, dá para ver significativa, né, para essas pessoas que, né, para você mesmo que traz isso aqui para a gente. Porque eu sei de casos que foram justamente o contrário, né, que o dono da empresa grande era arrimo ali, né, cuidava de tudo, dono da operação, e que a empresa acabou 100%, porque ele veio a falecer no Covid. Toda a estrutura familiar toda dependia dele, né? Qual é uma das complicações? A empresa, com o patrimônio, ela tem um significado. À medida que o operador, né, daquela empresa sai, todo aquele valor é esfarelado. Né? Você não tem mais. Então não tem, vamos achar alguém que tocaria o negócio, etc. Não é simples assim. Né? Porque existe uma relação muito própria com o gestor da empresa, com aquela pessoa que detém aquele know-how e que sabe tratar aquela equipe. Né? Então, essa história, eu sei histórias que foram o contrário. Foram cases ruins, porque não tinham seguro. Né? Não quer dizer que todos que tinham seguro foram ressarcidos, nada disso, né? Porque eu não sei a profundidade dessas histórias, mas existem os contrapontos. Né? Assim. Com certeza. E às vezes as pessoas pensam em pagar um seguro, é algo que você está perdendo. Porque eu consigo sentir isso dos clientes, falar, eu estou gastando dinheiro com algo, eu estou desprendendo dos recursos aqui, né? Mas, além de você estar pagando por algo que é extremamente essencial, importante para a tua família, existe uma outra alternativa de seguros que te dá um retorno financeiro. A maioria das pessoas não sabe disso. Existe o seguro resgatável, que você pode quitar essa apólice por 10, 20 ou 30 anos e você não está alugando uma apólice, mas sim comprando ela. Depois que você quitou, você não paga mais nada por essa apólice e mantém o capital segurado para o resto da vida. Então, também serve como uma estratégia de compra de cotas da empresa numa sociedade, no caso de você não querer mais fazer parte dessa sociedade. Porque como esse seguro é resgatável, vamos pensar que a gente, há 10 anos atrás, abriu uma empresa e nós dois contratamos esse seguro pensando na morte. Se eu morrer, você recebe esse recurso, liquida as cotas para minha família e o contrário verdadeiro. Mas não aconteceu a morte. Deu tudo certo, a gente continuou com o nosso negócio, o negócio cresceu, a empresa fluiu e a gente está aqui. Só que agora, para mim, não faz mais sentido estar aqui na sociedade,
porque me apareceu uma oportunidade outra. Eu era um piloto de avião, agora quero ter minha família. Exato. As mudanças acontecem na vida da gente. Surgiu uma oportunidade, não sei, de viajar embora com a família para outro país, por exemplo. E não faz mais sentido à sociedade. Essa mesma apólice pode ser resgatada. E quando você utiliza esse recurso, para quitar a parte do sócio que está indo embora e vendendo a parte dele. Então, também pode ser utilizado como uma estratégia para a compra de cotas futuras, ou até mesmo para a contratação de um CEO. Você construiu a empresa, ela cresceu, está lhe dando frutos, você já quer aposentar. Uhum. E você tem uma apólice que você contratou há muito tempo. Você tem lá R$500 mil para resgatar da apólice que você pagou. Sim. Você tem essa oportunidade de resgatar essa apólice e contratar um CEO para cuidar do seu negócio e você curtir a família. Então, existem oportunidades dentro da apólice de seguros que as pessoas não sabem. Então, que bom que tem esses quadros assim que a gente pode divulgar esse trabalho e as pessoas podem ter acesso a essas informações. Sensacional. Não é sobre contratar um seguro, mas ter acesso à informação e munir a mim uma capacidade de tomar uma boa decisão. Perfeito. E um gancho que eu quero pegar no que você está falando é o seguinte: eu costumo falar para os parceiros, para os clientes, que ouvir as pessoas sobre os próprios negócios, né, é aprender de graça. Exatamente. A gente paga, às vezes, treinamento, consultoria, etc. Mas quando alguém que está vendendo um produto e a gente para ouvir, vamos entender o que está acontecendo. Não é só sobre não quero comprar, ou não quero fazer, ou não, vamos entender o que resolve, que problema que resolve isso. Porque se tem alguém que está tentando resolver um problema, às vezes a gente nem sabe que a gente tem esse problema, pode vir a ter, né? Então, eu acho que compartilhar essas informações, eu digo para você que eu sempre aprendo aqui, né? Nesse bate-papo profissional. E hoje eu aprendi mais um pouco, né, com vocês sobre, não só sobre as suas histórias, mas sobre o trabalho do corretor de seguro, né? Do profissional que é um trabalho importante, né, na sociedade. Não é algo que necessário, eu preciso vender, não é sobre isso. É sobre como é que a gente vai ser amparado quando tudo for para o espaço, né? De uma forma mais lúdica aí, né? Tá certo? Brincar um pouquinho com esse assunto. Brincar tão pesado, né? Exatamente. É pesado. Eu costumo levar de forma leve, mais leve possível esse assunto, porque até uma vez compartilhando com vocês aqui, uma vez eu atendendo uma cliente em Olímpia, e aí falamos muito tempo sobre o seguro até ela tomar a decisão. Aí ela compartilhou comigo: Paulo, fecha esse seguro e faz o que tiver que ser feito daqui para frente com a nossa apólice. Eu não quero mais falar sobre câncer, sobre invalidez, sobre morte, isso pesa. Eu sei que pesa, mas você não precisa ficar falando sobre. Tenha o conhecimento, saiba o que você pode fazer, esteja amparado sobre e fique tranquilo para cuidar dos seus negócios, para cuidar da sua família, porque se não acontecer nada, tudo bem. Se acontecer, fica tranquilo que eu vou cuidar de tudo. Perfeito. Muito bom. Paulo, a gente está chegando ao fim desse bate-papo aqui. Eu sei que passa rápido. Passa rápido. E eu queria pedir para você deixar uma dica para os nossos profissionais que estão chegando no mercado, esse pessoal que também quer transitar de carreira, né, que é possível, né? Como você bem aqui é um exemplo, um ótimo exemplo nesse sentido. E qual que seria essa grande dica para esses profissionais? Vamos lá. Bom, eu posso dizer o seguinte: a gente tem que ter muita resiliência e acreditar que o que a gente está fazendo vai servir para alguém, vai ser útil. E eu ouço muito algumas pessoas dizendo: eu não vou estudar, eu vou empreender. Empreender é legal, é importante e eu apoio, mas estudar é importante. Porque se você não for especialista em algo, como é que você vai vender a sua ideia? Como é que você vai fazer com que as pessoas queiram estar com você? Como você vai sentar à mesa com alguém sem ter conhecimento suficiente para compartilhar com aquelas pessoas algo positivo? Eu vejo muitas pessoas despreparadas no mercado, que querem empreender, mas quando chega lá, fala: e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, estudem, se dediquem e, se você tem um sonho, acredite e vá em frente. Independente das dificuldades que tiver, direciona a sua vida que vai dar tudo certo. Muito bom. Muito obrigado pelas palavras, por compartilhar todo o conhecimento. Eu que agradeço. Obrigado. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3 mil profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe,
para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.